Na intenção de ajudar, Estela Silva estava passando grande parte do tempo na biblioteca. Lá, ela investiu e pesquisou em vários livros. Procurava neles a resposta para a maldição de Estela. Ela achava que a biblioteca da academia deveria ser a melhor opção para procurar recursos mágicos. Mas naqueles livros, por horas procurou e não conseguiu encontrar algo que pudesse ajudar Estela. Ela achava que seria bom poder sair da cidade de Isel, mas deveria ter permissão para tal. Olhava para o mapa e desejava ter permissão para sair. Irene sabia de uma maneira para ela ter permissão para sair da cidade de Isel. Irene conta para Silvia que existia clubes de caça e o clube de exploração. Eles precisam praticar e sair em atividades. Silvia não tinha ideia de que o clube de exploração conduzia pesquisas em ruínas antigas. Irene dizia que pelo clube ser muito popular, seria difícil entrar, mas para Silvia todos fariam uma exceção. Irene contou que o professor responsável por aquele clube era o professor Murta. Foi então que Silvia se lembrou que já tinha recebido um convite para se juntar ao clube daquele professor. Porém, a protagonista tinha lembranças sobre esse clube, estava tudo nas memórias de Silvia. Ela se lembrava que no ano de 392, todos os sócios do clube e o professor responsável desapareceram enquanto estavam ausentes de Zel. Para impedir que algo acontecesse, ela também iria explorar as ruínas. Ela já estava com as inscrições para o clube de leitura e para o clube de exploração. Ela achava que entrar nos dois clubes de uma vez seria bom, mas não estou sendo observada pelos amigos. Ela precisou sair da área dos dormitórios para ser encontrada do lado de fora com Travel, mas ela não sabia por que ele de repente quis vê-la, já que ela estava tão ocupada. Desde o dia em que ele falou não ter sentimentos por ninguém, ela não tinha ficado só com ele. E de repente ele chega e fala próximo ao ouvido dela. Isso causou na jovem um espanto horrendo. Ao mesmo tempo ficou levemente avermelhada. Ele estava ali para entregar algumas cartas. Era um Bel que deveria entregar, mas ele pediu para que deixasse ele mesmo entregar. Chegou a tentar ser o mais rápido possível naquela interação com ele. Através notou que Silvio estava se distanciando dele naquele dia. Se ele olhou as correspondências, em uma delas era de Daniel. Também tinha uma carta do príncipe herdeiro dizendo como estava indo a expedição. É claro que Travel não gostou nem um pouco de saber que o príncipe herdeiro andava rondando sua amada. Até porque ele não tinha a menor chance de disputasse um amor contra o príncipe herdeiro do trono. Na carta, o príncipe dizia que toda vez que olhava para o lencinho bordado à mão por Silvia, tinha ânimo. E isso dava a ele um propósito, sabia que deveria voltar, e por isso não temia o perigo. Apesar de estar enfrentando diversos demônios de várias categorias, o príncipe não desistia. Aquele conteúdo da carta deixava Silvia apavorada. O príncipe revelava como imaginava que Silva ficasse linda no uniforme da academia. Sempre imaginou como o príncipe tinha tempo para mandar cartas para ela em meio a todo o caos. Mas quando olhou para o lado, viu que Travel estava incomodado. Ele tinha notado que entre as cartas tinha uma do príncipe herdeiro. Tive notado que através estava estranho, mas não sabia o que tinha acontecido com ele. Achava que não poderia ser ciúmes, já que ele disse que não sentia nada por ninguém. Porém, ela não deixaria assim, por isso puxou Travel pelas roupas. Se aproximou dele e olhou profundamente em seus olhos dourados. Aquele impulso foi tão repentino que Travel ficou vermelho e perguntou o que Silvio estava fazendo. Mas por tempo tive que esperar qualquer reação do Travel. Notando que ele jamais daria o primeiro passo, ela puxou e ficou próximo aos lábios dele, o suficiente para Travel corar. Depois, Silvia abriu um leve sorriso. Sabia que o que ele havia dito antes sobre não gostar de ninguém era mentira. Como já estava satisfeita por saber a verdade, simplesmente soltou a blusa do rapaz. Depois disse que os olhos dele pareciam mais brilhantes naquele dia, e com o sorriso agradeceu por ter levado a correspondência. Se despediu de Travel, deixando ele com os olhos arregalados, ele fortemente avermelhado. Ela saiu de alma lavada, já tinha tido a comprovação dos sentimentos de Travel. Enquanto isso, na Torre de Magia, o grande mago Elan vigiava Sylvia Atlante. Os passos daquela jovem pareciam interessar e muito o mago daquela torre. Ele não achava que ela poderia ter coragem o suficiente para se matricular na academia.
Talvez isso foi possível pela falta de lembranças da época anterior. Mas, fosse como fosse, isso era interessante. Achava ser necessário conversar pessoalmente com ela em breve. Fazia muito tempo desde a última vez que ele viu Sylvia. Enquanto isso, Sylvia estava na biblioteca e iria fazer parte do clube de leitura. As memórias de Sylvia sobre aquele lugar não tinham mudado muito, pois o clube era pequeno, contendo apenas 2 integrantes, a própria Sylvia e Theo. No entanto, de repente, chega Irene fingindo estar surpreendida com a figura na sua frente. Como se fosse uma casa do destino, Kian também estava interessado no clube de leituras. Misteriosamente, assim como Stella, era surpreendente como todos os amigos de Sylvia quis participar do clube de leituras. Isso deixou o fundador do clube, Theo, bastante animado, pois naquele ano teria alguns amigos. Ele se apresentou dizendo ser Theo e era o presidente do clube de leitura que ofereceu ajuda para caso alguém precisasse. Se denota o quanto ter em Theo parecia satisfeito por terem vários integrantes do clube. Mas foi então que ela achou que alguma coisa não estava bem. Sua irmã e seus amigos repentinamente quiseram fazer parte do mesmo clube que ela. Mas eles também faziam parte do clube de exploração. Não estavam nem tentando fingir que estavam seguindo os mesmos passos que ela, pois o clube de leituras não era muito popular e aquele era o maior número de inscritos já recebido. E no topo de tudo, as mesmas pessoas que entraram no clube de leitura também entraram no clube de exploração. Ao perguntar se eles estavam seguindo ela, todos arranjaram um jeito de fingir inocência. As mesmas figurinas repetidas estavam na apresentação do clube de exploração. O presidente do clube avisou que estava aceitando inscrições para a viagem a partir da próxima semana. A protagonista sabia que essa era a tal viagem que iria desaparecer enquanto exploravam uma ruína. Mostrando o interesse, perguntou se novos alunos poderiam ingressar naquela exploração. O presidente avisou que desde que fosse um participante do clube, estava livre para se inscrever. Mas é claro que havia alguns requisitos que deveriam fazer um exame de entrada para verem se tinha nível suficiente para se adaptar. Se observava que a forma com que aquele rapaz falava soava como uma ameaça, achava que era por ela ser apenas uma caloura. Mas, independente do quão difícil fosse o exame, ela não poderia atrasar o início do plano porque tinha suspeitas de que os cultistas eram responsáveis por aquele acidente. Ela precisava ir naquela viagem para salvar aqueles estudantes inocentes e punir os cultistas. Enquanto pensava isso, ouviu alguém dizer que ela estava desesperada por atenção. Aquelas palavras duras vinham de uma ruiva que não gostou muito da aparição de Sylvia. Enquanto aquela garota falava, Stella observava o quão agressiva a ruiva poderia ser enquanto falava de Sylvia. A dona das madeixas Escarlate dizia que Sylvia só poderia ter conseguido entrar depois de ter se segurado no sobrenome. Ao olhar para aquela jovem, Sirva achava que aquela deveria ser Lessa Twitch. Ela era a filha do Conde Twitch, uma família poderosa abaixo apenas dos 4 pilares do Império. Ao ouvir tanto insulto dirigido a Sylvia, Irene se irritou, mas a protagonista precisou conter a irmã. Ela mesma não iria puxar briga com aquela jovem e preferiu evitar tal incômodo. Enquanto isso, a garota continuava a ofender a família Atlante sem nenhum motivo. Mas enquanto aquela garota estava falando, alguém pediu que ela ficasse, pois achava que ela era muito desagradável. Após ouvir aquela afirmação, todos se viraram para ver quem estava falando. Kian olhou para aquela garota de cima para baixo e avisou a ela que não se atrevesse a olhar nos olhos dele. Ela deveria deixar de encará-lo e apenas baixar seus olhos como uma garota vil que ela era. Era a filha preciosa da casa. Twitter, seu pai, achava que um dia ela se tornaria a imperatriz. Por isso criou a filha para ser uma bela dama e conquistar o príncipe herdeiro. Ela achava que assim que se encontrasse com o príncipe, poderia fazê-lo se apaixonar. Sabia que ela estava destinada a ser a próxima imperatriz. Mas, de repente, alguém roubou o seu lugar e o coração do príncipe já não era mais dela. E tudo isso era por causa de Sylvia e Atlante, que se atreveram a passar no caminho de Lessa. Ela se lembrava do dia do baile onde tinha certeza que seria convidada pelo príncipe para sua primeira valsa. Mas na academia, longe dos pensamentos ruins daquela jovem, estava Travel. Em um lugar calmo, esperava por Sylvia. E assim que ela chegou, pediu desculpas por ter que esperar tanto.
Contava que passou o dia todo se preparando para o exame na biblioteca. No entanto, Trevor não se importou de esperar. Ele tinha mais algumas correspondências para Sylvia. Entre as cartas tinha uma que era especial, era do seu irmão Daniel. Também tinha uma informação que Ken tinha mandado como um serviço especial. Eram informações sobre questões que possivelmente cairiam na prova. Ao terminar as informações, ele escreveu um recadinho dizendo que ela não precisaria pagar pelas informações, mas para retribuir, queria saber mais sobre Stella Fuentes. Assim que Trevor escutou Sylvia lendo a carta, quis saber quem era Stella Fuentes. Sylvia contou que era uma colega de quarto que Irene tinha. Ela contava que Irene, Stella e Ken tinham seguido ela por todos os cantos. Falou do confronto que Ken teve com Lessa quando a jovem tentou diminuir a presença de Sylvia. Ela dizia que todos eles por si só já se destacavam muito, mas quando estavam juntos eram ainda mais adoráveis. Através também dizia que Sylvia era a que mais chamava a atenção. Depois disso, pegou uma pequena lagartixa que estava na roupa da Sylvia. Vá para ele perguntar se ela era fofa e adorável como aquela lagartixa. Ele, segurando a lagartixa com as duas mãos e dando um beijinho na cabeça dela, dizia que Sylvia sempre entrava em confusões. Mas Sylvia levou tudo na brincadeira e os três tiveram um momento de diversão. A protagonista aproveitou a ocasião, animada, para se recordar de como Trevor era pequeno e adorável quando se conheceram. Mas agora ele estava grande e exalava confiança. No entanto, enquanto ela dizia aquelas palavras, Sylvia conseguiu ficar com as bochechas avermelhadas. Parecia que a jovem estava pensando no quanto Trevor havia crescido. Ele, notando como ela estava, achou interessante e começou a gargalhar. Trevor gostava de passar alguns momentos felizes com Travell. Nem via a hora passar quando estava com ele. Mas, de repente, com o cair da noite, ela começou a sentir frio, tanto que começou a tremer. É assim que Trevor viu que Sylvia estava com frio e colocou nela seu casaco. Dizia a ela que não queria que ela pegasse o resfriado e ficasse doente. Mas Sylvia se incomodou, achava que daquela forma Trevor ficaria com frio. Anotava como aquela jaqueta que servia perfeitamente para Trevor ficava enorme para ela. Mas tinha um cheirinho agradável de Trevor. Depois de passarem um tempo agradável um com o outro, Sylvia estava se despedindo e deveria voltar. Para Trevor, aquela sempre era a pior hora, a da despedida. Por Trevor ficaria para sempre com Sylvia, mas não era possível. Quando levantou o braço para se despedir de Sylvia, sentiu uma dor forte no braço onde estava cheio de escoriações. Ele olhava para o braço com todas aquelas manchas e se entristecia. As coisas passaram rápido e logo chegou o dia do exame para a expedição. Irene perguntava à irmã se ela se sentia nervosa. Mesmo que a protagonista cientista assim jamais revelaria para a irmã. A razão era simples, ela não queria preocupar ninguém. No entanto, os três ficaram satisfeitos por ter ciúme por perto. E em instantes, o professor Murta avisou que o exame teria início. E se todos estivessem estudado o suficiente, seriam capazes de responder a maioria das questões. Haveria várias questões interessantes que coincidiram com o calibre dos estudantes daquela academia. A protagonista olhava o quanto o professor estava feliz em anunciar aquele exame. E realmente, ele estava satisfeito naquele ano, teriam vários estudantes promissores. Um deles era Kian, alguém com muita facilidade de aprendizado e era um pensador rápido, assim como Irene e Stella, que também não eram ruins. Ambas eram inteligentes e esforçadas. Mas, é claro, o prato principal era a mana absurda que a protagonista guardava. Aquele professor sabia disso e tinha preparado algumas questões especiais para Sylvia. Mas se assustou ao ver que ela estava tendo dificuldade justamente na questão feita especialmente para ela. Ela parou na questão 13, não sabia ao certo o que deveria responder. Ela sabia que a descoberta para perguntas só viria no futuro. Não sabia que se dissesse agora poderia acarretar mudanças. Esse era o motivo por ela estar tão hesitante em responder.
Sylvia, assim como os outros, tinham trabalhos voluntários para fazer após o exame. Ela até pensou em pedir Travel para buscar sobremesa para os dois. Achou melhor que se convidasse Belle para ir junto com os dois, assim não ficaria constrangedor. Mas de longe viu uma cena que deixou ela bastante preocupada. Algumas pessoas estavam tentando incomodar Travel. De longe ela pode ver quando alguém teve a petulância de empurrar o guarda-costas de Sylvia. As pessoas que estavam sendo hostis com Travel queriam que ele contasse o que estava acontecendo para a pessoa que estava ajudando ele a entrar na academia. Travel, até aquele momento, tinha aguentado tudo calado, tinha medo de poder estar colocando em risco a estadia de Sylvia na academia. Em certo momento, ele encarou uma das pessoas que parecia já estar cansado. E a protagonista, ao ver que aquela pessoa iria intimidar novamente Travel, não aguentou e foi um pouco educativa. Precisou colocar aquela pessoa em seu devido lugar. E avisou que caso eles colocassem a mão novamente em Travel, teriam que lidar pessoalmente com ela. Deixou claro que ela era a guardiã dele e qualquer problema com ele estariam envolvidos com ela diretamente. No entanto, quando Travel escutou um deles dizer que não sabia que aquela senhora era tão bonita, o sangue subiu tão rápido que Travel não pôde se conter. Ela não gostou do que ouviu sair da boca daquela pessoa. E quando se virou para tomar uma providência, notou que Travel também não tinha levado numa boa, e por isso tinha tomado as devidas precauções. Ele também era um bom educador e conseguiu ensinar disciplina àquela pessoa. Travel, se mostrando mais inteligente do que o esperado, disse que ele sabia que aqueles caras estavam dando desculpas. Na verdade, eles queriam apenas implicar com eles. Mas agora que eles tentaram colocar as mãos sujas em Sylvia, tudo mudou. Segurando o colarinho daquela pessoa, avisou que deveria ficar extremamente esperto caso se aproximasse novamente da senhorita Sylvia. Tudo o que restava àquela pessoa era pedir desculpas. Depois de tudo, olhou para Sylvia e perguntou se ela estava bem. Ela ainda estava assustada com toda aquela cena, mas conseguiu responder que ele estava bem. Porém, como ela hesitou em responder, ele achou que ela estivesse com raiva dele. E por isso tentou fugir de perto dela, mas é claro que a protagonista não iria aceitar algo assim. Ela segurou ele pelo braço e disse que ele deveria conversar com ela. Por isso, os dois foram para um lugar mais reservado, um jardim onde apenas os dois poderiam falar em paz. Ela exigiu que ele contasse por quanto tempo passou por aquela situação desagradável. Ele contou que foi desde a cerimônia de entrada. Ela, chateada, pediu que ele tirasse a blusa. Como notou que ele estava demorando, ela gritou. Mesmo assim, ele insistiu em não tirar, por isso ela mesma levantou. E viu que em seu abdômen e peitoral estavam cheios de hematomas. Ela ficou horrorizada com tudo que viu. Percebeu que eles tinham feito marcas justamente onde as pessoas não viriam com facilidade. Ficou extremamente irritada com Travel. Achava que ele não poderia guardar todos os problemas para tentar resolver sozinho. Além do mais, tudo aquilo era por causa dela e ele tinha o dever de informá-la. Ela pensava que se não tivesse descoberto, ele talvez teria levado essa situação longe demais. Por isso, começou a temer pela vida dele. Achava que se ele não começasse a acreditar mais nela, uma hora poderia se meter em um problema maior. Achava que poderia ser ruim para ele caso ela não descobrisse a tempo. Através do que tinha causado lágrimas em Sylvia, ficou desconcertado. Ela estava chateada porque achava que ele não deveria insistir em resolver todos os problemas por conta própria. Ela chorava e aquelas lágrimas eram de tristeza misturada com raiva. Em meio a todas aquelas emoções, através que o sentimento de Sylvia era um verdadeiro. Mas para alguém que veio do nada, acostumado com a solidão e a tristeza, ficava difícil crer que alguém realmente pudesse gostar de verdade dele. Quando ela abraçou ele chorando, ele achava que aquele tempo todo estivesse protegendo ela. É apenas por isso que aguentou tudo, mas daquele dia em diante não faria algo assim. Ele não estava mais disposto a aferir os sentimentos da pessoa que tinha livrado ele da dor, solidão e sofrimento. Enquanto isso, em outro lugar, o professor Morta estava observando as respostas dos exames.
Ele, naquele momento, estava justamente com a avaliação de Sylvia Atlante. Ele estava fascinado, pois até onde tinha colocado seus olhos, ela tinha sido perfeita. Era uma pontuação impecável, era o que se esperava de uma aluna estrela. Mas algo naquela folha chamou muito sua atenção. Se tratava da questão 13, a mesma que a protagonista ficou hesitante em responder e por isso demorou muito para entregar o resultado final. Agora que ele estava com a questão em mãos, notou por que ela estava tão hesitante em respondê-la. Era uma resposta que nem mesmo ele esperava ler. Enquanto ele resolvia isso, os professores caminhavam tranquilamente pelo corredor, até serem assustados pelo professor Morta, que gritava que precisaria de todos eles, queria que a gente agendasse uma reunião com os outros professores imediatamente.